Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Eu venho de um tempo novo, do mar, do mundo de Deus. Eu canto o fado e o povo, todos os fados são meus. Eu trago a vida na voz, que se embarga de saudade. Rio sem margem, sem foz, como eu sem idade. Sou um fado sem amar, sem pressa de querer chegar. O meu norte é a guitarra que me chama para cantar. Sou um fado sem destino, sem linhas de qualquer cor, que trago desde menino no canto livre do amor. Eu venho dessa clareza de ver por dentro de mim, na inconstante certeza de uma tristeza sem fim. Eu sou o antes e o agora, através de Deus, na inquietação que devora. Todos os fados são meus. Sou um fado sem amar, sem pressa de querer chegar. O meu norte é a guitarra que me chama para cantar. Sou um fado sem destino, sem linhas de qualquer cor, que trago desde menino no canto livre do amor. Chama-se Francisco Moreira, vem do Porto, é fadista. Diz que o Norte é a sua guitarra, mas quer afirmar-se em todo o país. Muito bem-vindo, Francisco, ao Germano Campos Entrevista aqui da RDP Internacional. Para quem não te conheça, traça-me a tua biografia e a ligação à música que sei vem da infância. Sim. Antes de mais, muito obrigado é um prazer. Pela oportunidade de estar aqui. E depois, sim, a música desde muito cedo fez parte do meu crescimento, esteve muito presente na minha infância. Eu cresci num rancho folclórico onde havia ligações familiares. Praticamente toda a minha família, todas as pessoas com quem eu vivia faziam parte do rancho folclórico, e eu lá tinha que ir, bebé, e pronto, cresci rodeado de música, de cantares, de danças. Mas é curioso que a maior parte das pessoas, às vezes, quando entra neste género de música, depois tem uma certa dificuldade em sair, porque até as ligações afetivas são muito grandes, são muito fortes. Sim, mas embora o meu percurso musical se tenha afastado quase por completo daquilo que eu fazia no rancho folclórico, eu ainda hoje... À medida que foste crescendo. Sim, à medida que fui crescendo, mas ainda hoje me sinto musicalmente ligado a essas raízes. Não consigo
não me consigo desfazer por completo dessas raízes. O que é que tu fazias lá no rancho? Tocavas bombos, ferrinhos ou não? Eu nunca fiz nada a nível musical. Eu Assistias? levava nós chamávamos uma placa que tinha o nome do rancho e a nossa localidade. Eu levava isso nos desfiles. Eu era muito pequenino, ainda não sabia dançar. Era a mascote, basicamente. Era a mascote, basicamente. A minha família deixou o rancho, eu tinha 4 anos, se não me engano. Depois vamos para outro. Tens memórias? Tenho muitas memórias. As primeiras memórias que eu tenho da minha vida são de vivências no rancho. Eu lembro-me de uma saída que nós tivemos em França. É das primeiras memórias que eu tenho da minha vida, dos convívios, de estar lá, e era mesmo muito pequeno, mas eram coisas vividas de forma tão intensa que acabaram por me marcar mesmo. Mas não marcaram assim tanto ao ponto de que tu continuares. O que é que te aconteceu depois de teres saído? Depois ficou inerente o gosto pela música e desse gosto pela música surgiu eu ter descoberto o meu gosto por cantar. Como assim? Cantavas a torto e a direito? Cantava a torto e a direito em casa, a ouvir os discos que tinha lá em casa. Algum género específico? Eu lembro-me de ouvir, por exemplo, Carlos Paião, José Cid, Rui Veloso. Música portuguesa? Música portuguesa, sim. Comecei a ouvir música portuguesa. E depois há outra coisa, que é, eu gostava de cantar em casa e a minha mãe e o meu pai e os meus avós achavam piada e diziam para eu continuar a cantar. E nós fazíamos muitas vezes jantares de aniversário, jantares lá em casa, com amigos do rancho. Nunca ficamos desapegados às pessoas do rancho. E havia um senhor que costumava ir lá à casa que tocava guitarra. E eu às vezes, pronto, nas brincadeiras cantava lá com eles. Foi o teu primeiro acompanhante? Foi ele. E foi a partir daí que era uma pessoa de fora e ele começou-me a dizer: mano, tu até cantas bem. Afinadinho, sempre. E eu comecei a achar: então, para lá, eu afinal até, se calhar... O que começaste a achar que afinal tinhas queda para a coisa, não é? Comecei a achar que sim. E felizmente fui encorajado pela minha família, tive essa sorte, não é? É uma grande vantagem. Sim, a minha família sempre me acompanhou em tudo, sempre me disse que sim a tudo aquilo que eu quis fazer na minha vida, e isso ajudou-me a construir esta carreira. Portanto, nunca colocou quaisquer tipo de objeções? Não, felizmente. Tanto é que a primeira vez que eu apareço na televisão, num concurso, eu tinha 9 anos. E já estamos a falar em televisão? Uau! Foi logo o início. Salto. Sim, foi logo o início da... Na RTP Porto? Não. Foi num programa da TVI. Numa Canção para Ti. Podia ser na RTP Porto. A RTP Porto surgiu mais tarde, já numa fase mais avançada. Uma Canção para Ti, mas da fase dos miúdos. Sim. Eram os miúdos todos a cantar. Sim. Algum miúdo miúdo ou miúda que esteve contigo nesse programa, depois continuou mais tarde ou não? Muitos. Aliás, eu costumo dizer, quando converso com alguém sobre Uma Canção para Ti, que Uma Canção para Ti foi uma grande rampa para aquilo que se faz, por exemplo, no fado. Há muita gente do fado da minha geração que nasceu numa Canção para Ti. Há alguns cantores... Os Geadas, penso eu. José Geadas, o Tiago Correia, a Beatriz Felício, tudo fadistas da minha geração que eu penso que estão a ter uma carreira bastante boa, que nasceram numa Canção para Ti. Estamos a falar há quantos anos? 14, 15? A minha série foi há 11. 11 anos. Há 11 anos, sim. Foi em 2009. E depois aproveitaste a onda? Sim. Ou achaste que aquilo afinal era uma rampa de lançamento e já tinhas o mundo na mão? Não, eu aproveitei a onda, porque depois disso surgiram algumas oportunidades, foram surgindo alguns concertos, fui conhecendo pessoas e... Em virtude da passagem pelo programa, não é? Em virtude da passagem pelo programa, sim. E foi sempre uma questão de ir aproveitando as oportunidades que tive e de ir escolhendo bem o percurso que queria fazer. E depois acho que as coisas se foram acumulando, foi como uma bola de neve. Mas não gravaste nada nessa altura? Gravei, sim. Gravaste? Gravei logo no ano a seguir.
Mas aí e a mudança de voz? Pois, essa foi uma fase complicada. Estamos a falar de 12 anos. A minha mudança de voz começou aos 14. Portanto, ainda tinhas uns trinados em que podias fazer uns agudos. Sim. E quando comecei a perceber que estava a deixar de conseguir controlar aquilo que fazia, procurei ajuda de um professor de canto para me auxiliar nessa transição. Mas uma coisa que eu me recordo que ele me disse sempre foi para nunca parar de cantar, porque dessa forma eu conseguiria perceber todas as mudanças que me estavam a acontecer e ia-me conseguir adaptar mais facilmente àquilo que estava a acontecer. Francisco, e como é que se modela a voz? Com a prática. Eu acho que é com a prática. Isto é como tudo aquilo que se faz na vida, qualquer atividade que se faz, quando Começar pelo amor. A começar pelo amor. E ao andar de bicicleta é a mesma coisa. Claro. Quando está a sofrer alguma alteração em determinada coisa que se faz, se nós não formos acompanhando essas alterações e tivermos muito tempo sem praticar essa função, como é evidente, a próxima vez que a desempenharmos vamos estar muito menos preparados. Claro. Olha, e esse disco teve alguma saída? Não. Esse primeiro disco foi um disco para, por assim dizer, para amigos. Mas era um CD? Era um CD. Com quantas músicas? Num estúdio com 12 músicas. 12 músicas? Músicas portuguesas, tipo Chamar a Música, Lusitana Paixão. Umas covers? Sim, umas covers. E tu ficaste triste, ou não? Não, eu fiquei super contente de ter gravado um disco, de ter ido ao estúdio. Na altura foi senti-me uma super estrela. Foi engraçado, então. Sim. Ao mesmo tempo que gravaste esse disco, começaste a atuar noutros lados, em festas ou não? Sim, eu já ou seja, depois da participação numa Canção para Ti, eu tinha já concertos todos os fins de semana, sítios para cantar. Mas apagantes? Alguns, mas não todos. Eu acho que só comecei a ter consciência que a música poderia ser uma fonte de rendimento para aí aos 15, 16 anos. Precisamente porque o meu avô e a minha avó, que foram sempre quem me acompanhou, eu acho que eles nunca fizeram questão que até aí a música fosse para mim uma fonte de rendimento. O meu avô dizia-me sempre que nós às vezes íamos a todo lado, íamos a muitos sítios, e ele dizia-me: temos que aproveitar, estamos a semear, porque tu depois daqui a uns anos vais ver que estas pessoas te vão chamar e te vão dar e vais escolher os frutos, oportunidades melhores. Exatamente, e foi mesmo isso que aconteceu. Mas sim, alguns concertos eram a pagar, mas eu na altura... E o dinheiro ia para o milheiro? Sim. Nós temos uma conta poupança, ainda tenho uma conta poupança com esse... Estás prevenido? Sim. Bastante prevenido. Tive muita sorte. A minha família nesse aspecto sempre foi super cuidadosa. Isso tem a ver com os princípios que regem a tua educação? Sim, sem dúvida. Eu tive uma educação sempre, por não ter nascido numa família muito privilegiada, sempre tive essa ideia de que para conquistarmos alguma coisa na vida, para fazermos alguma coisa que queremos, primeiro temos que nos sacrificar um bocadinho, temos que trabalhar, temos que fazer por isso. Temos que fazer pela vida, basicamente. Claro. E se eu agora estou a conseguir estudar e se estou a conseguir fazer os meus projetos na música, é por causa, se calhar, desse passado que eles construíram. Que não foi assim há tantos anos como isso. Tu tens 20... Tenho 20, sim. 21. Tens 20... Nasceste em 2000? Não, 99. 99. Foi em 27 de dezembro. Portanto, logo a seguir ao Natal. Sim. Então vais fazer 21 este ano. Vou fazer 21, sim. É. Sabes que antigamente a maioridade não era aos 18, era aos 21. Aos 21, sim. E estás preparado para abraçar uma carreira onde só se vive do fado ou não? Essa é uma pergunta sempre delicada para mim, porque eu gosto muito daquilo que faço, gosto muito da música, gosto muito de fado, mas acho que às vezes até em demasia, mas sou muito consciente, e por conhecer o mundo da música e por conhecer as pessoas que estão à minha volta, reconheço que
é uma atividade muito difícil na minha opinião, uma atividade muito difícil para se conseguir viver dela. A nossa vida anda escrita no destino, vai de vencida, mandada pelo Deus menino. E se em meu fado tu foste o meu desespero, hoje és passado, podes crer, já não te quero. Gostei de ti como ninguém há de amar-te, e o que eu sofri só de pensar em deixar-te. Mas se hoje passo junto a ti por qualquer rua, não há um traço de paixão por culpa tua. Foste a culpada desta indiferença de agora. Para mim és nada, tu que foste tudo outrora. És o passado, apenas recordação, lume apagado, a cinza de uma paixão. Gostei de ti como ninguém há de amar-te, e o que eu sofri só de pensar em deixar-te. Mas se hoje passo junto a ti por qualquer rua, não há um traço de paixão por culpa tua. Gostei de ti como ninguém há de amar-te, e o que eu sofri só de pensar em deixar-te. Mas se hoje passo junto a ti por qualquer rua, não há um traço de paixão por culpa tua. Mas estás a falar do fado ou da música em geral? Estou a falar do fado, que é a realidade que eu conheço melhor. Acho que a carreira do fadista pode ser bastante instável, pode ter muitos altos e baixos, e eu acho que nós temos que estar preparados para isso. E o preparados para isso, na minha opinião, é ter uma ocupação profissional à qual possamos recorrer se alguma coisa correr mal. É o chamado plano B. O plano B, exatamente. E qual é que é o teu plano B? O meu plano B é, estou a tirar uma mestrado em ensino e educação física, já tenho a licenciatura em treino desportivo e trabalho... Modalidade de futebol? Modalidade de futebol. Existe? Sim, É isso mesmo? Sim, sim. Modalidade de futebol. Eu sou treinador de futebol também, já há
há 5 anos, está a fazer este ano. E Desde os 15? Desde os 15, sim. Comecei lá no clube da minha terrinha. E davam de crédito? Davam, sim, porque eu tinha jogado lá. E eu já na altura ainda não estava a tirar o curso de treino. Mas era júnior. Com 15 anos era juvenil até. Juvenil. É. Mas eu nunca tive muito jeito para jogar. Só que sempre gostei muito do jogo em si. Então, desde muito cedo percebi que gostava de treinar, que queria treinar, se pudesse ser profissional no futebol, que gostaria. Então fui lá, já sabia que queria tirar o curso, já tinha descoberto o curso e fui falar com eles, fui-lhes pedir para ficar lá a ajudar o treinador. Para sair do altura. jogador e para entrar na carreira de treinador. E estive lá 2 épocas e depois... Largaram-te? Sim. Eu depois entrei no curso e a minha instituição de ensino deu-nos a oportunidade de estagiarmos noutro local e na altura eu aproveitei. E veste a treinar um clube, sei lá, um campeonato de Portugal ou uma segunda divisão até chegar daqui a uns anos à primeira? Sim, gostava muito. É possível? Sim, é possível. Isso é outro dos objetivos que eu tenho. Eu sempre fui muito ambicioso, sempre fui muito sonhador. Ou seja, até. daqui por uns anos, quando tu fores contratado para o Benfica ou para o Sporting ou para o Porto ou para o Braga, por exemplo, vamos pôr esta entrevista no ar e dizer, olha, estás a ver, em 2020 ele tinha estes sonhos e tinha estas ambições e concretizaram-se. É possível mesmo, não é? Espero que sim. Eu acho que sim, acho que é possível. Se conseguir fazer um percurso decente, acho que é possível chegar lá. E o que é isso, um percurso decente? No desporto é atingir objetivos. Mas não tens medo que insultem a tua mãe? Já insultaram algumas vezes. O futebol nesse aspecto é complicado, mas pronto, é o contexto que temos. É uma paixão desvairada. É mesmo, porque eu às vezes em conversa com alguns colegas treinadores, nós dizemos assim, isto consome-nos tanto tempo. Porque não é só o tempo do treino. E energia física e mental. Energia física e mental, sim. Mas nós gostamos tanto disto, sentimos tanta falta disto. Ainda agora no confinamento eu tive desde março até julho sem treinar e só via futebol o dia todo. Jogos de futebol, estava sempre a planear treinos, estava sempre a fazer alguma coisa relacionada com futebol para não me desligar daquilo. E depois quando voltamos foi uma lufada de ar fresco do género. A gente precisa mesmo disto, gostamos mesmo disto e funciona da mesma maneira com os fados. Portanto, são 2 paixões que eu tenho sempre presentes em mim. Mas calaste-te durante o confinamento? Não saíste? Não houve atuações? Ou não. Havia coisas pontuais? Não, durante o confinamento eu não tive nada, mas tive algumas coisas para fazer em casa, tive algumas entrevistas, publiquei vídeos no... Isso não é a mesma coisa do que cantar ao vivo? Não é de todo. Aliás, eu lembro-me de fazer para aí em maio um mini concerto no Facebook e daquilo acabar e eu achar o que é que eu fiz? O que é que foi isto? Isto não foi nada, que eu tive para aqui a cantar para ninguém, não é? Estive aqui... Como é que sabes que ninguém te viu? Não, estavam pessoas... Eu sei que estavam pessoas a ver... Porque há uma contagem... Pois, mas depois há aquele vazio enorme de nós acabarmos um fado e não ouvirmos os aplausos. Em inglês diz-se so what? So what, exatamente. E depois eu acabava de cantar e dizia obrigado, mas pensava assim, estou a agradecer a quem? Ninguém me estava a ter palmas aqui. Era super estranho. É tudo muito estranho. Sim, tudo muito estranho, mas... Foi um período em que tivemos todos que nos adaptar. Claro, portanto, e vamos continuar nos próximos meses. Este teu CD, que é o número 4, é o número 4, sim. Era e saiu efetivamente em março. Sim. Portanto, não podia ter saído na pior altura. Não. Não podia mesmo. Portanto, foi mesmo ali na MUS. Foi. E tu, se calhar, pensaste, olha, já me estragaram aqui a vida e a promoção do meu disco. A produção, em todos os sentidos, incluindo com concertos ao vivo. Sim, foi uma altura do pré-lançamento do disco, foi uma altura de muito stress para todos os que estavam envolvidos na realização do disco, porque nós marcamos um concerto de lançamento para 14 de março e o disco teria que estar pronto nessa data.
Que era um sábado, tanto, que era um sábado. Tanto É. me recordo. Nós tínhamos de ter o disco Porque, pronto. porque o confinamento entrou em vigor 13, se não me engano. Sim, logo a seguir. É. O Presidente da República decretou o estado de emergência. Sim, foi logo na semana a seguir. semana a seguir. E pronto, aquilo que aconteceu foi que ficou tudo cancelado. Nós já estávamos inclusive com os horários marcados para estar na sala de espetáculos, para fazer ensaios de som. Eu já tinha tudo falado com os técnicos e na quinta-feira, o espetáculo era num sábado, na quinta-feira de manhã ligam-me a dizer, olha, não vai acontecer. E foi aí que eu percebi que ia acontecer aquilo que aconteceu, tudo cancelado, mas pronto. Por um lado o fado, por outro lado o futebol. Só te falta Fátima. Sim, de vez em quando também lá vou. Tu em si, não sei se conheces os 3 Fs, que era Sim, Fátima, sim, futebol sim, e fado. Ok. Já tens os dois, não é? Sim. Já foste alguma vez a pé, a Fátima? Não, nunca fui, mas quero ir. E aí concluís o triunvirato. Aí fica concluído. Claro. Eu sei que tu também, para além de cantares, e cantas muitíssimo bem, e parabéns pelo teu CD que é maravilhoso, também tocas guitarra. Portanto, acompanhas-te ou preferes que sejam terceiros? Eu acompanho-me, mas prefiro que sejam terceiros. Porquê? Porque não é algo que eu domine tanto como cantar. Por isso prefiro deixar para quem faz melhor que eu. O tocar e cantar distrai-te um bocadinho ou não? Distrai, porque por eu não conseguir controlar bem aquilo que estou a fazer na viola, se calhar não consigo também cantar a 100%. Ou uma coisa ou outra. Mais vale não. O Jorge Fernando, por exemplo, ou o Carlos Ramos acompanhavam-se sim. a si próprios, não é? São os sortudos. Ou são umas raridades? Sim, é mais isso. E estamos a falar de 2 talentos, logo o Jorge Fernando e o Carlos Ramos, 2 talentos. Nas suas respectivas gerações. Sim. Tu tens, de facto, disseste que este mundo do fado é um mundo extremamente competitivo. O que é que te atrai no fado, sabendo que há tantos valores com os quais tens que competir? Eu não vejo tanto como competição. Acho que há esse... É um bocadinho... É assim, tu tens que furar um meio que é muito restrito, que é muito fechado. Sim, e é sim. muito competitivo, efetivamente. Isso é. Agora, parte de nós que estamos no contexto fazer com que essa competição seja saudável, e eu prezo muito por isso, desde o primeiro momento em que comecei a trabalhar numa casa de fados. Com que idade? A primeira vez com 12, na Casa da Mariquinhas, onde estou agora. No Porto? No Porto. Com contrato assinado? Não, nunca. Isso nunca... Acho que nem acontece. Para já era trabalho de menores, não é? Pois. Mas, Não. legalmente podias fazer lá? Sim, podias cantar? Eu penso que sim, porque na altura eu a primeira vez que cantei na Casa da Mariquinhas foi num contexto de aquelas tardes em que podia cantar quem quisesse, e foi a primeira vez que Pronto, eu cantei numa casa de fados, mas contratado foi com 15, 16, também menor de idade. Portanto, tu és muito precoce em muitas coisas. Sim. Espero que não tenhas nenhum filho ainda. Não, ainda não. Ainda não. Hás de ter, não é? Espero que sim. Um dia destes. É verdade ou não que nessa altura, onde tu também cantavas as casas de fado, ias para os bares fazer karaokes? Isso foi no início. Antes de Uma Canção para Ti. Ainda era pior. Como é que tu fazias karaoke com quantos anos? Com 8 e 9. Com 8 e 9 anos? Sim. Como é que é possível fazer karaoke com 8 e 9 anos? Os meus pais costumavam ir quando tinham a oportunidade, e no início, quando iam, tinham a possibilidade de me deixar com os meus avós, e eu a dada altura comecei a querer ir com eles, porque gostava de cantar, gostava de música, e foi aí que eu, a par dos jantares de família que falei, foi aí que eu comecei também a se calhar despertar esse gosto. E tinhas noção de que o talento estava lá, que era preciso era aperfeiçoar? Sim, eu acho que naquela idade nós não pensamos que temos que aperfeiçoar. Naquela idade iludimos-nos um bocadinho porque as pessoas que estavam lá viam um miúdo de 8 anos a cantar e batiam palmas e gostavam muito, mas eu até podia cantar muito mal. Qual era o sentimento de receber palmas por estares ali a desenvolver uma atividade artística? Sentia-me super importante. Achava que estava ali a dar um
um concerto. Um show fantástico. Exato, Era o muito show da tua importante. vida. Era E era mesmo. todas as semanas? Não ia todas as semanas, mas ia com alguma regularidade, tipo uma vez por mês. Mesmo Sim. assim? Sim. Mas quando ia ficava todo contente. Claro. Já falaste aqui várias vezes numa canção para ti. E agora, na RTP, agora sim, vamos falar na RTP. Foste também vencedora, porque competiste aí, sim, é uma competição com vários cantores, no Grande Prémio Nacional do Fado, do programa Portugal no Coração. É verdade. Sim. Isto estamos a falar em 2012. 2012, sim. A final do concurso foi no dia 6 de outubro de 2012. As mãos do próprio destino amarraram minha vida às 12 cordas de metal. E apesar de ser menino, sinto a ambição desmedida, ser a voz de Portugal. E apesar de ser menino, sinto a ambição desmedida, ser a voz de Portugal. Trago nas mãos o mar salgado, as proas nas caravelas, no olhar trago incenso. Herdei do povo este fado, ao extremo das velas, canto em paz tudo o que penso. Herdei do povo este fado, ao extremo das velas, canto em paz tudo o que penso. Desejo pertencer à grei, apesar da minha idade, quero ser apenas eu. Já que o fado abracei, deixei-me cantar saudade com a voz que Deus me deu. Já que o fado abracei, deixai-me cantar saudade com a voz que Deus me deu. Dá-me um coração que eu gostei tanto. Tão lindo. E sim, foi já numa altura em que eu já tinha descoberto o fado e já sabia que gostava muito de fado. Já tinha um disco até de fado, o segundo disco, o primeiro de fado, no caso. Porque, entretanto, convergiste para o fado. Sim. E pronto, nessa altura descobri o concurso da RTP, o Grande Prémio Nacional.
Foi a primeira edição na altura e fiquei curioso e quis participar. Quem é que era o presidente do júri? Era o José Gonçalves. José Gonçalves. Sim. Já te levou ao Santa Casa Alfama? Já algumas vezes, sim. Eu pergunto isto porque ele é o organizador, não é? Sim. Estive o ano passado e já estive na primeira edição também. Acho que no Alfama estive Na altura 3 ou tinha 4 vezes. Caixa Alfama. Sim. Entretanto mudou de patrocinador e passou a ser Santa Casa Alfama. Santa Casa, sim. E também já houve no Porto 2 edições que infelizmente deixaram de ocorrer. Mas Porque? Não O que é que faço o Porto tem a menos que Lisboa em termos de fado? O que é que o Porto tem a menos? Tem menos público. Os portuenses, não os portistas, mas os portuenses acham que o fado é uma canção de Lisboa e isso não os atrai, é isso ou não? Não, acho que não é por aí. Acho que é a questão de estar instituída há muito tempo e se calhar com alguma justiça de que o fado em Lisboa se faz com mais qualidade, e eu percebo porque é que se diz isso, porque se faz com mais frequência, porque há mais sítios a fazer noites de fado, há mais casas de fado, e quando há mais mercado, esse mercado tende a crescer, não é? Quando há mais procura, o mercado cresce, e é por isso que ao longo dos anos essa supremacia, digamos assim, do fado em Lisboa se afirmou, e nós não temos como, neste momento eu acho que não temos como contrariar isso. Porque... Há quem diga, por exemplo, o fado, canção nacional portuguesa, mas eu acho que especificamente é uma canção lisboeta. Depois tens uns derivados que são em Coimbra, mas no Porto, efetivamente, qual é a canção típica do Porto? O Porto tem como canção típica o fado. Tem? Eu acho que tem como canção típica o fado. E o fado faz parte da cultura do povo portuense e faz parte, se calhar, de um bocadinho de todos os artistas que foram aparecendo na cidade do Porto. E para acrescentar, muitos dos fadistas que se tornaram muito populares aqui são naturais do Porto. Aqui, em Lisboa? Sim, como é o exemplo da Maria da Fé, que é do Norte. E como Até ela... cantava o Vento do Norte. Sim. E como ela, mais alguns. Depois, lá está. A carreira, falando da Maria da Fé, a carreira dela começou a crescer. E ela teve que se mudar de Armas e Bagagens para Lisboa. Teve que se mudar para um sítio onde teria mais hipóteses de viver do fado. E tu ponderas fazer isso ou não? Já ponderei, mas já ponderei mais. Porquê? Já ponderei mais. Estava a ponderar isso na altura em que estava a lançar este disco, porque achava que tinha possibilidades de o fazer e que tinha oportunidades aqui. E a pandemia veio cortar-te as vasas? E a pandemia obrigou-me a repensar nisso. Obrigou-me a pensar, e se eu me tivesse mudado? E se eu tivesse que pagar Francisco, uma casa? Mas quem não arrisca não petisca. Eu sei que dar um passo maior que a perna é complicado. Sim. Mas e a pandemia veio alterar muito os nossos planos. É verdade. Até a curto e médio prazo. Sim. Mas depois disto tudo passar, não sei quando, talvez em 2021, é uma possibilidade de tu vires para Lisboa e seres mais um... Sim, sem dúvida. A brilhar. Eu não descarto essa possibilidade. Eu antes da pandemia estive aqui 3 ou 4 dias com um colega meu do Porto que entretanto mudou-se para cá e estive com ele e percebi que fazia sentido, gostando tanto de fado e querendo, tendo tanto a ambição de viver do fado, se tiver essa possibilidade, que comecei a achar que fazia sentido, se eu tivesse oportunidades seguras e estáveis, mudar-me para aqui. E por que não fazer aqui também a carreira paralela de treinador? Sim, também tem essa possibilidade, sim. É uma possibilidade. Mas está tudo em aberto. Já foi um plano a curto prazo, mas agora é mais a médio e longo. Médio e longo, nunca se sabe as voltas que a vida dá. Pois. Diz-me uma coisa, Francisco. As casas de fado no Porto são diferentes daquelas que existem em Lisboa? Não muito. O sistema de organização dos espetáculos é muito parecido.
A forma de trato com os clientes é muito parecida, por aquilo que me apercebi. As casas de fado no Porto seguem um bocado aquilo que se faz aqui também. E em termos de, por exemplo, das pessoas não estarem a prestar grande atenção, estarem a mexer com os talheres e com os copos e a conversar, isso não é um bocado frustrante? É um bocadinho, mas por exemplo... Eu sei que faz parte do jogo. Faz parte, claro. Isso é algo que nós temos que tomar como pressuposto que irá acontecer, porque há sempre pessoas que não prestam tanta atenção. Mas acho que tem a ver um bocadinho com a forma como uma pessoa responsável pelo sítio onde se faz fado monta o ambiente para haver o espetáculo de fado. Se apagarem as luzes, se as pessoas estiverem à luz da vela, se... E não é para poupar na eletricidade. Não, mas também pode ser. Tem a ver com o ambiente. Se montar um ambiente propício à realização do espetáculo, as pessoas vão perceber que, ok, se calhar agora é para estar caladinho. Os turistas... Há turistas estrangeiros a ir às casas de fado ou são mais os portugueses? Não, mais estrangeiros. Nós trabalhamos muito mais vezes com estrangeiros. Sim. Para eles é uma coisa muito estranha, efetivamente. Não é por há não sei quantos anos o fado ter sido considerado património imaterial da humanidade, penso que desde 2011, efetivamente eles não sabem o que é o fado. E quando têm alguma curiosidade, mas depois as sonoridades fadistas soam a quê? Falam muito no flamenco espanhol. Perguntam-me sempre se nós temos raízes do flamenco e eu nunca sei corresponder, porque acho que cada povo tem a sua canção e cada povo tem a sua cultura, mas como é óbvio, eu acho que nós poderemos ser influenciados pela música que se faz aqui ao lado. E pela música árabe? Também, porque por questões históricas temos bastante influência do povo árabe também. E provavelmente a música espanhola também tem algumas raízes portuguesas, porque sempre foram dois povos que se comunicaram constantemente, portanto é natural que a música reflita isso. E já foste cantar a Espanha ou não? Já fui, sim. Eu fui cantar a Espanha, a última vez foi na primeira semana de março. Uns diazinhos antes do confinamento. Sim, já havia alguns casos lá em Madrid. E nós já sabíamos, né? Já estávamos alertados para isso, mas na altura achávamos que não era nada e pronto, acabou por ser. Portanto, a realidade tomou conta das nossas vidas e pôs-nos realmente em contacto com uma situação da qual efetivamente ninguém estava à espera, não é verdade? É verdade. Não há duas sem três. Já falámos nos 2 concursos de televisão onde estiveste, também estiveste no The Voice. Sim, mais recentemente. Sim. Na rua dos meus ciúmes, onde eu morei e tu moras, vi-te passar fora da hora, com a tua nova paixão. De mim não tenhas queixume, quer seja 10 toda aquela, pois sinto só pena dela e até lhe dou meu perdão. Então, Na rua dos Está difícil para mim por causa da minha equipa. Então. Deixei o meu coração. Estás lá, Miquel? Saudades são fé perdida. Tenho bem da pena, se não for. Eu queria São muito. folhas mortas ao vento que eu piso sem Eu acho. É para fogo, olha. um lamento
Bora. Bora? Bora. Ao passar, ainda que me custe a vida, não has de ver-me chorar. Como é que foi essa participação no The Voice que não chegaste depois à final? Não. Eu fiquei precisamente na fase antes das galas em direto. Mas foi uma das melhores experiências que já tive na vida. Os 4 jurados são os mesmos que estão neste momento na... Não. Na altura parece que estou a falar há 10 anos, mas mudaram recentemente. Portanto, estamos a falar da Marisa Liz, os atuais, do Diogo Pissarra, do António Zambujo e da Áurea. Nenhum desses participava? Não, na altura era a Marisa e a Áurea, mas em vez do Diogo Pissarra e do Zambujo, o Anselmo Ralph e o Miquel Carreira. Pronto, eu na altura fiquei primeiramente na equipa Diz. Ia dizer que fiquei na equipa da Marisa, mas que depois nas batalhas, como perdi, havia a possibilidade de ser salvo por outro mentor e eu fui salvo pela Áurea e fiquei na equipa da Áurea. E depois é no Tirateimas, que é a fase antes das galas, que eu sou eliminado. E como é que te sentiste? Injustiçado, seguramente. Nem por isso. Eu fiquei super feliz por ter tido aquela experiência e sempre encarei o The Voice como algo que me iria ajudar, quer eu passasse das provas cegas, quer não passasse, quer fosse à final, acho que o tipo de concurso que é e o tipo de visibilidade que tem ajuda bastante. Ajuda bastante quem passa, quem não passa. Nós temos o exemplo da Bárbara Tinoco, que não passou nem da prova cega, mas tem um álbum agora, está a fazer uma carreira e nem sequer conseguiu passar da prova cega. Portanto, o que quer dizer que às vezes os jurados são cegos, para além de surdos. Não diria. É uma questão Não se tem muitas vezes a percepção do diamante em bruto que está à frente deles. Se calhar às vezes é isso que acontece, mas isso também parte de nós, porque às vezes nós temos o talento, mas ficamos tão nervosos que não conseguimos mostrar tudo. Em 3 minutos. Isso pode acontecer, em 3 minutos e sob uma pressão que eu nunca tive na minha vida. Acho que nunca me senti tão nervoso, acho que nunca senti tanto o meu corpo como senti nessa altura. Aí tinhas que provar mesmo. Era mesmo uma oportunidade e aquela. E não havia mais nenhum. Já mandaste o teu disco à Áurea e à Marisa Liz? Por acaso ainda não. Mas já tive ideia de o fazer. E provavelmente elas lembrar-se-ão de ti? Sim, acredito que sim. Mantens algum tipo de contacto ou não? Não. Foi o contacto mesmo na altura? Durante a altura do concurso e depois... E podes voltar numa próxima edição? Sim, há essa possibilidade. Até para ver se alguma delas... Eu estou a reconhecer esta... Antes de virar em cadeira, para quem conhece a mecânica do programa, portanto, ouvem os concorrentes, mas virados de costas nas cadeiras. Sim. Se tu fores lá 2 para amanhã e espero que isso aconteça, há hipótese de alguma delas reconhecer a tua voz? Eu acho que sim. E até já fui encorajado a ir, porque eu gosto muito do António Zambujo, é um dos artistas que eu aprendi a admirar quando comecei a ouvir mais música e a definir os meus gostos musicais, e tenho como uma referência e se calhar por causa dele ainda hei de ir, e este ano já não dá porque já começou, mas se calhar no próximo ano vou pensar nisso. É uma vez por ano, não é? É todos os anos. Acho que o The Voice tem acontecido todos os anos desde 2015. Sim, até primeiro, até com os anjos, como numa outra... quase numa outra encarnação e que não teve grande sucesso. O que interessa realmente, neste caso da Voice, é mesmo a produção, e a produção é brilhante, para além, obviamente, dos concorrentes. Para além dos concorrentes. Francisco, estamos quase a acabar e agradeço muito teres vindo aqui à RDP Internacional. Eu sei que assinas algumas das letras deste CD. É só uma, no caso.
É só uma letra, mas Sim. mas se calhar tens mais. Tenho. Isso tem. Era algo que eu ia dizer há pouco quando falei do confinamento, que, por exemplo, foi uma altura em que eu aproveitei para compor e para escrever, e tenho já 4 ou 5 temas reservados para projetos futuros. Todos em fado? Alguns em fado, outros com outras influências, mas nunca a fugir da minha raiz, que eu ainda considero ser o fado. Mas eu não sou do género de fadista que diz que só há de cantar fado, e se eu sentir que posso fazer coisas diferentes e se sentir essa liberdade e essa necessidade, Podes e deves? eu acho que posso ir dentro. Eu estou a perguntar isto porque, por exemplo, assim, 2 casos rápidos. A Ana Moura e a Marisa, se calhar há quem não as considere fadistas, há quem as considere cantoras. Sim, mas isso aconteceu porque elas cresceram artisticamente e sofreram um processo de maturação. E esse processo de maturação pode envolver não ficar só a cantar fado. E eu acho que isso é normal e é perfeitamente aceitável. Portanto, E tu vais pensar nisso. não pensar, mas admito que possa acontecer. Gosto muito de cantar fado, e se conseguir cantar fado a vida toda, Melhor ainda. espetacular, mas acho que não devemos ser mentes abertas e estar receptivos a todo o tipo de projetos. E já agora, se vieres, no fundo, mais tarde, a concretizar a tua carreira como treinador, que clube é que gostarias de treinar? Gostava de treinar o clube do meu coração, que é o Futebol Clube do Porto, mas... Bom, mas aí não podias vir para Lisboa, aí tinhas um problema, estavas dividido a meio. Sim, mas nesse caso, no caso da carreira de treinador, temos que pôr o profissionalismo à frente, e eu, nesse aspecto, gostava de treinar qualquer clube, desde que fosse bem recebido. Conheces bem o Sérgio tratado. Conceição? Não conheço, mas hei de conhecer um dia. Espero bem. Eu é que te adorei conhecer, Francisco Moreira. Foi um prazer ter-te aqui e espero que me tragas brevemente, quem sabe depois disto tudo passar, mais um CD com muitas letras tuas. Obrigado. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado, até à próxima. Vamos ouvir o Francisco Moreira. Um casal de andorinhas que vivia no meu beiral, andava construindo um ninho singular que parecia um castelo de sonhos muito lindo, um ninho singular que parecia um castelo de sonhos muito lindo. Era muito cuidadoso esse casal na construção do ninho humilde e belo. Queria ficar para sempre no beiral, por isso edificou um bom castelo. Queria ficar para sempre no beiral, por isso edificou um bom castelo. Mas chegou o inverno inclemente e as outras andorinhas de bandar, em busca de um país enfim mais quente, e apenas essas ruas lá ficaram.
em busca de um país, enfim, mais quente. E apenas essas ruas lá ficaram. Mas num dia de terrível vendaval, o vento numa fúria tremenda derrubou o castelo original, deixando as andorinhas sem vivenda. Derrubou o castelo original, deixando as andorinhas sem vivenda. Como essas andorinhas, muita gente constrói grandes castelos, mas no ar castelos de ilusões, certamente o tempo tem prazer em derrubar castelos de ilusões que certamente o tempo